Se você chegou até aqui é porque já percebeu uma coisa importante. Gerar lead não é o problema. O problema é o que acontece depois do clique. E é exatamente aqui que entra o método que eu aplico. Não é uma estratégia de tráfego, é um método de vendas pelo digital. A maioria das empresas ainda opera no modelo antigo, anúncio, WhatsApp, atendimento improvisado e expectativa de vendas. Isso não é funil, isso é torcida. Quando não existe método, cada lead vira um caso isolado. E empresa que depende de sorte não escala. O mercado mudou por 3 motivos principais. O cliente está mais desconfiado, ele compara antes de decidir. Ele precisa de segurança e não de promessa. O marketing antigo foi feito para um cliente que não existe mais. O método que eu aplico parte de um princípio simples. Venda é consequência de decisão bem conduzida. Ele é construído baseado em 3 etapas: a atração, qualificação e conversão. Vem comigo na tela e eu vou explicar desde o momento inicial quais são os pilares da etapa número 1 e como isso converte em um Pix na conta. Eu me coloquei aqui em cima para não atrapalhar a visibilidade da página, mas para te explicar como é que funciona o Growth. O Growth ele trabalha com os pilares do funil. O funil ele é composto por 3 etapas: a atração, a qualificação e a conversão. E é nisso que a gente vai trabalhar. Então eu vou te explicar na prática. A gente começa capturando pessoas no momento certo. O Meta Ads, ele entra quando existe necessidade de consciência. E é isso que vai compor o pilar do número 1. Não é sobre criativo bonito, é sobre mensagem que desloca o risco certo para a mente do cliente. Então vem comigo. A primeira etapa do funil é a atração. O anúncio ele precisa conter 4 pilares. Cada um desses pilares eles vão atingir um nível emocional do cliente. E é importante ter clareza na informação para filtrar a intenção do cliente e mostrar a autoridade que você possui no que faz. Aqui nós vamos usar o exemplo da demanda sobre contratos de compra e venda de imóveis. O pilar número 1 ele é o pilar da intenção. Ele visa filtrar o público-alvo. Nele você vai falar diretamente com a pessoa que tem a necessidade da oferta. É importante ser o mais direto possível. Aqui você cria o alerta inconsciente para chamar a atenção do usuário que está navegando. E é importante que os 3 primeiros segundos crie essa retenção. Portanto, seja objetivo, fale com quem exatamente se direciona o vídeo. Ainda na primeira etapa do funil, é o pilar número 2. O pilar número 2 ele é a curiosidade ou novidade para chamar a atenção e conectar com a dor invisível e também o benefício. Nessa fase de abordagem, você precisa criar um mecanismo para deixar a pessoa curiosa. E é uma fase importante que no emocional do usuário faz ele pensar: que negócio é esse? Preciso ver isso. É essa fase que vai fazer o usuário continuar vendo o seu anúncio. E é de extrema importância que, em um conjunto de curiosidade, você usar o emocional. Alguma consequência sobre essa curiosidade e assim por diante. No terceiro pilar, é a revelação para onde o cliente precisa dar atenção total, que é muitas vezes o que o cliente não está enxergando. Então você precisa fazer ele enxergar qual é o real problema. Nessa fase da abordagem, nós mostramos onde está o verdadeiro problema. Claro que nessa fase você precisa argumentar fatos de forma clara, mas sem prolongar. Nessa fase você conecta o problema e a consequência com o profissional especialista no assunto. É a fase introdutória da chamada para ação. Aqui não pode ter erro. Quando eu venho para o pilar número 4, que é a chamada para ação, esse pilar ele vai mostrar o benefício do suporte e do atendimento, o tempo que leva e a execução do trabalho para mostrar a praticidade e eficiência. Na chamada para ação, você afirma a consequência e, de forma sutil, você chama para uma ação sem violar o código de ética. Para você ter uma ideia maior, eu vou te mostrar o vídeo desse modelo aqui do contrato de compra e venda de imóveis. Se você está prestes a comprar um imóvel, uma casa própria, casa dos seus sonhos, existe um ponto que quase ninguém te conta, e esse sonho ele pode se tornar um pesadelo. O maior risco da compra não está no imóvel, está no contrato. Muita gente acha que contrato é só formalidade, um papel padrão, só que não é. É ali que moram as pegadinhas, as cláusulas escondidas, as brechas que podem transformar o sonho da casa própria no maior prejuízo da sua vida. Quando o contrato não é analisado por um especialista, você corre o risco de assinar algo que não garante a devolução do seu dinheiro se o financiamento for negado. Não protege você caso a obra atrase, esconde dívidas de antigo proprietário ou ainda pior,
coloca você dentro de um processo judicial que dura por anos. E esse é o tipo de consequência que só aparece quando já é tarde demais. Agora imagina algo simples. Você paga o sinal, faz planos, organiza a mudança e descobre que o imóvel está penhorado com herdeiros brigando sem habites ou com restrição judicial. Aí você perde dinheiro, perde tempo e perde a sua paz. E tudo isso poderia ter sido evitado com uma análise jurídica que leva menos de 48 horas. Antes de assinar qualquer contrato ou pagar qualquer valor, peça uma análise jurídica. O especialista vai olhar as cláusulas, avaliar riscos, conferir documentos do imóvel e do vendedor e te dizer exatamente se é seguro seguir ou se você está prestes a cair em uma armadilha. Você não precisa adivinhar, você precisa de clareza. Se você está com um contrato em mãos ou vai receber nos próximos dias, peça uma análise completa do seu contrato. Caso contrário, você estará no risco. Não é sobre burocracia, é sobre proteger o maior investimento da sua vida com consciência e segurança. Percebeu? Não é sobre criativo bonito, é sobre mensagem que desloca o risco certo para a mente do cliente. Quem entende o medo do cliente controla a decisão. Agora vindo para o meio do funil, que é a qualificação, é onde a 95% erram e se frustra julgando que o lead é desqualificado e perdem a venda. Aqui, nesse exemplo, foi o momento em que o cliente pagou a consultoria inicial. Coloca uma coisa na sua cabeça. O seu anúncio, ele foi a abordagem inicial. Após o anúncio, o cliente precisa sentir que passou para outra fase. O atendimento não começa no WhatsApp, ele começa no anúncio. Dar boas-vindas, começar pedindo nome, dados, só matam suas vendas. Se o anúncio já abordou o problema, dê continuidade. Mesmo que para você o lead é uma pessoa estranha, para ele você não é, porque já abordou ele no anúncio. Quem chega desse vídeo não quer saber mais. Ele já entende o risco, ele está com medo silencioso de assinar errado. Se o atendimento não pressionar esse medo com lógica, o lead esfria. O WhatsApp precisa ser continuação direta do vídeo, como se a pessoa tivesse apertado o play no capítulo número 2. E olha só os resultados. Esse mesmo cliente, ele dependia de indicação. Ele faturava em média R$14 mil por mês. Depois que nós aplicamos o método, faturamento atual 64 mil, com um ticket médio de R$8 mil. Ou seja, um aumento de mais de 400% nos resultados. Essa é a diferença de você contratar alguém que entende sobre métodos, que aplica funis de vendas de alta complexidade. Aqui não criamos campanhas, nós criamos sistemas, trazemos metodologias e não tentativas, não baseamos em achismo, mas sim em estatísticas, em dados. Focamos em previsibilidade e não sorte. O que nós queremos criar para você? Um padrão visual para postagens, mas não como só criativos comuns, mas criativos que realmente convertem com estratégias. E é isso que nós vamos entregar para você. Se você tivesse um funil que organizasse isso, previsse vendas, isso resolveria o principal gargalo hoje? Faz mais sentido começar agora e abandonar a agência de tráfego pago no modelo antigo e ajustar com dados reais, ou continuar como está e torcendo para funcionar? Você deve estar se perguntando, né? Quanto isso vai me custar? Não é essa a pergunta que você faz. A pergunta certa é: quanto vale a previsibilidade dos meus resultados e ter a garantia de vendas todos os meses? Se quiser continuar dependendo de sorte, fica no modelo atual. Agora, se você realmente quer ter resultados, agende um diagnóstico agora e vamos construir juntos o seu crescimento de maneira eficaz.